Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 29 de setembro de 2024, em nossa série Encontros com a Paz. Todos os domingos, às 17 horas, estamos fazendo um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do médium Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 138, que tem como título Vejamos Isso. Emmanuel coloca uma passagem de Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17, em que Paulo diz: Porque o Cristo me enviou, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo se não faça vã. Porque o Cristo me enviou, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo se não faça vã. Isso está em Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17. E Emmanuel diz: geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. Somos invariavelmente bons pregadores e eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmaguem os pontos de vista de quantos nos não possam compreender no imediatismo da luta. Esses dois primeiros parágrafos de Emmanuel me chamam a atenção para este momento de uma grande revolução tecnológica da qual todos nós estamos vivendo no nosso planeta. Com a situação da pandemia, as redes sociais, elas tiveram um avanço enorme na comunicabilidade entre as pessoas. Durante quase um ano, ficamos trancados dentro de casa, sem podermos nos ver pessoalmente, e a tecnologia foi a opção encontrada por todos nós, através do computador, do notebook, do tablet ou do celular, para que pudéssemos nos comunicar nos mais diversos aplicativos que hoje existem no nosso meio social. Tivemos a possibilidade de nos ver através desses aparelhos e desses aplicativos, mesmo estando cada um num país diferente, em distâncias muito grandes. E o que me chamou a atenção é que, após a pandemia ter acalmado e as coisas, de uma certa forma, terem voltado à sua normalidade, muitos acreditavam que voltaria para melhor, outros acreditavam que voltaria para pior, mas na realidade o que nós observamos é que a vida voltou à sua normalidade. Todos nós voltamos de uma certa forma àquelas correrias habituais do dia a dia, muitas vezes colocando sobre nossos próprios ombros obrigações a mais daquelas que verdadeiramente podemos suportar. E a partir deste instante, com o advento da tecnologia durante o período da pandemia, muitos programas foram criados. E as pessoas encontraram nas redes sociais
uma maneira muito prática, muito rápida e muito dinâmica de se comunicarem com o seu público. Isso foi na religião, isso foi na política, isso foi em todos os setores da sociedade. E olha que interessante, Emmanuel escreve esse livro por volta da década de 1950, 50 e pouquinho, e parece que ele está falando para nós no dia de hoje. Geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. Mesmo depois, quando a vida volta à sua suposta normalidade, nós observamos ainda a preocupação exagerada de determinadas pessoas em trazerem para si o maior número de pessoas possíveis para que elas ouçam, vejam, absorvam e sigam fielmente o modo de crer daquela pessoa responsável ou daquele grupo responsável ou daquela instituição responsável ou daquele segmento religioso ou não responsável por aquele veículo. E olha que Emmanuel deixa claro: sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. E realmente isso tem acontecido de uma maneira muito grande, principalmente porque as redes sociais, esses aplicativos de rede social que fazem as respectivas transmissões, oferecem aí remuneração, brindes, promoções e uma série de coisas que beneficiam aqueles que estão realizando a tal transmissão. E estou me recordando dessa questão porque vejo uma sincronia muito grande, muito profunda com este texto do livro Pão Nosso, capítulo 138, que tem como título, como eu já disse, Vejamos Isso, que são questões da qual nós temos que observar com muito carinho. Porque, na realidade, qual é a finalidade das transmissões? Quais seriam os objetivos finais daqueles que fazem as respectivas transmissões com determinados conteúdos? A finalidade é divulgarmos, é ensinarmos, é oferecermos algo de bom e de melhor para as pessoas, para suas mentes, para os seus corações, para as suas vidas, para que elas possam compreender melhor as inúmeras dificuldades que nós temos no dia a dia da nossa caminhada? Ou será que simplesmente é colocarmos e colocarmos e colocarmos cada vez mais conteúdo para que as pessoas nos sigam, para que as pessoas admirem aquilo que fazemos ou aquilo que falamos, para que as pessoas não tenham por si só um ponto de vista próprio, mas que se utilizem apenas do nosso ponto de vista para seguirem a sua vida? E no segundo parágrafo ele fala: somos invariavelmente bons pregadores. E nós somos mesmo. Nós falamos, nós damos opinião, nós criticamos, nós apontamos defeitos, nós apontamos falhas, nós reclamamos, nós vemos deficiência em inúmeras coisas no decorrer da vida. E ele continua, e eminentemente sutis na criação de raciocínios. Então, quando nós pregamos o positivo ou o negativo, nós somos, sim, eminentemente sutis naquilo que nós estamos criando, naquilo que nós estamos oferecendo através do nosso raciocínio, para que eles esmaguem os pontos de vista de quantos nos não
possam compreender no imediatismo da luta. Então, vejam que essa colocação de Emmanuel nos traz duas opções de análise. A primeira, quando nós estamos esmagando o ponto de vista daqueles que não nos possam compreender no imediatismo da luta, porque queremos que a nossa ideia prevaleça, queremos que a nossa ideia se sobreponha a todas as demais, ou, por outro lado, nós, como bons pregadores e como eminentemente sutis na criação de raciocínios, queremos, sim, estar numa condição superior a todos os demais, como se nós fôssemos os únicos a entender, a compreender, a oferecer a melhor mensagem, a oferecer o melhor raciocínio, a oferecer a melhor solução. E ele deixa lá no primeiro parágrafo: sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas. E nós vemos isso, e nós não estamos aqui aproveitando a oportunidade para qualquer tipo de crítica, longe disso, porque não temos a condição correta, a condição justa e a condição verdadeira de fazermos qualquer avaliação a respeito de quem quer que seja ou de qualquer outro segmento religioso, mas nós vemos muitas vezes uma preocupação grande em termos uma multidão em determinado evento, em determinada localidade, em determinado instante ao redor de uma única pessoa, para que a sua ideia, para que o seu raciocínio se sobreponha a tudo e a todos. Eu sempre costumo dizer que, em grande parte dessas situações, nós estamos preocupados muito mais com a quantidade, mas não nos preocupamos com a qualidade. E nós sabemos perfeitamente, através dos postulados da doutrina espírita, que os benfeitores espirituais, aqueles espíritos de alta hierarquia, aqueles espíritos que já têm uma bagagem evolutiva muito grande, a preocupação de cada um deles é a qualidade e não a quantidade. Nós muitas vezes podemos ter um grupo de 10 que tem uma qualidade muito superior a um outro grupo que tem 100. Porque, na realidade, é através do trabalho único, sem aquela vaidade que diz Emmanuel no primeiro parágrafo, é que nós vamos formando um grupo coeso, onde todos estão voltados para um único objetivo. E o objetivo é levar o amor, a esperança, a paz, o perdão, a compreensão, o entendimento, a misericórdia em favor de quem precisa. Nas redes sociais, nós vemos cursos e mais cursos, todos eles muitas vezes com preços exorbitantes. O que será? Qual o objetivo? Se nós estamos fazendo aquilo para reverter aquele valor, aquela quantia para uma determinada instituição, para um determinado trabalho social de caridade em favor do próximo, ótimo. Agora, se estamos fazendo com o único objetivo de nos favorecermos a nós próprios, aonde está a qualidade deste trabalho? Não que ele não mereça a nossa atenção e o nosso carinho, não que ele não mereça a nossa apreciação, mas deixamos de lado a qualidade para ficarmos fixados apenas na quantidade.
Ficamos desesperados por uma quantia enorme de inscritos nos canais. Ficamos desesperados para que as pessoas cliquem, porque é o clique que nos dá a remuneração. Então, esses dois primeiros parágrafos de Emmanuel nos mostram uma análise que nós devemos fazer daquilo que nós estamos absorvendo no dia a dia da nossa vida. Existem inúmeros canais nas redes sociais, como existem inúmeros canais no YouTube, no Facebook e em tantos outros aplicativos de comunicação. Temos quantidade, mas aonde verdadeiramente vamos encontrar a qualidade? A qualidade daquilo que venha nos satisfazer, a qualidade daquilo que venha verdadeiramente acalmar os nossos corações e nos ajudar a avançar para o progresso, para a luz e para o desenvolvimento. Ele continua: no primeiro pequeno triunfo obtido, tornamo-nos operosos na consulta aos livros santos, não para adquirir mais vasta iluminação, e sim com o objetivo de pesquisar as letras humanas das divinas escrituras, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis de nossos opositores. Olha que interessante. Eu volto a repetir, é como se Emmanuel estivesse presente aqui conosco hoje, falando para nós deste momento. No primeiro pequeno triunfo obtido, tornamo-nos operosos na consulta aos livros santos, não para adquirir mais vasta iluminação, e sim com o objetivo de pesquisar as letras humanas das divinas escrituras, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis dos nossos opositores. Ora, vamos conhecer determinada literatura, vamos conhecer determinado livro, não porque muitas vezes tenhamos interesse em ler, em conhecer, em nos iluminarmos interiormente, mas vamos ali buscar para ver se realmente aquilo que o outro disse é verdadeiro. Isso acontece muito nas palestras espíritas, talvez nas lives espíritas. No livro tal, Emmanuel disse tal coisa. No livro tal, Joana de Ângeles diz tal coisa. Pessoas que muitas vezes, sem um objetivo qualitativo muito significativo, vão lá para ver se verdadeiramente Emmanuel falou aquilo naquele livro ou se Joana de Ângeles falou aquilo naquele outro livro. Então, nós ficamos na busca de desqualificar muitas vezes o outro para para nos colocarmos ou continuarmos nos colocando, como diz Emmanuel, naquele sentimento vaidoso do prazer em atrair o maior público para nós, porque eu estou com a razão, eu estou com a verdade. Olha que reflexão maravilhosa. Será que nós não enxergamos isso nos meios sociais? Será que nós não enxergamos isso nos meios religiosos? Será que nós não enxergamos isso dentro da doutrina espírita? Será que nós não enxergamos isso no dia a dia da nossa vida? De pessoas que fazem isso muitas vezes conosco, ou muitas vezes nós fazemos isso com os outros. Pequenas coisas, por banalidades do dia a dia, porque há atrás desta atitude
algo a mais que queremos buscar, algo a mais que queremos obter, algo a mais que queremos conhecer. E olhem que interessante. Muitas vezes não queremos estudar, muitas vezes não queremos reavaliar, muitas vezes não queremos mudar, muitas vezes não queremos transformar, porque acreditamos fielmente que aquilo que estamos realizando é o melhor que existe. O que mostra a nossa total falta de senso racional de que a vida é uma constante mudança, a vida é um constante progresso e que nós temos que sim ir nos qualificando individualmente e coletivamente. Mas não precisamos, em hipótese alguma, querer, por uma questão de vaidade, por uma questão de orgulho, apagar ao outro para que possamos nos sobrepor sobre ele. Ele continua: se católicos romanos, insistimos pela observância de nossos amigos a frequência da missa e dos sacramentos materializados. Se adeptos das igrejas reformadas, exigimos o comparecimento geral ao culto externo. E, se espiritistas, buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio com o mundo invisível. Então, de forma muito sutil e carinhosa, Emmanuel mostra para nós 3 exemplos. Se somos católicos romanos, ficamos observando os nossos amigos para ver até que ponto eles são frequentes na missa e nos sacramentos materializados. Se somos adeptos das igrejas reformadas, nós ficamos exigindo o comparecimento sempre e geral aos cultos externos. E se somos espiritistas, ficamos multiplicando cada vez mais os trabalhos e as sessões de intercâmbio com o plano invisível, porque queremos a comunicabilidade, queremos o fenômeno, queremos resolver dificuldades e problemas e, consequentemente, queremos estar acima das outras questões, acima das outras pessoas, porque aparentemente estamos fazendo mais, realizando mais, produzindo mais. Ele continua: semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas de suas características. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na condição, na conduta íntima. Semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas de suas características. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Então, ficamos a nos perguntar nessa reflexão: será que precisamos disso tudo? Será que nós não poderíamos nos utilizar dos meios de comunicação, das redes sociais, de todo este benefício eletrônico que a vida nos proporciona, para que nós possamos oferecer o bem, para que nós possamos oferecer qualidade? E nós não estamos, eu volto a repetir, não estamos aqui fazendo julgamento de nada e de ninguém. Estamos fazendo uma análise do texto.
Da mesma forma que encontramos as inúmeras deficiências, encontramos inúmeras virtudes, instituições, pessoas, grupos que fazem trabalhos maravilhosos de divulgação do catolicismo, das igrejas reformadas, dos espiritistas, dos espíritas, da determinada instituição que pratica o bem social, a caridade, enfim, encontramos inúmeras pessoas que fazem o bem. Mas o grande fundamento desta lição de hoje do Pão Nosso é justamente esse parágrafo. Semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas de suas características. Em algumas de suas características. O católico que cobra de ir à missa, o reformado que cobra de ir ao culto, aquele que é espiritista que quer a todo custo falar com o plano invisível. Então, algumas coisas ainda até que são louváveis, até que são aceitáveis. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura compreender sinceramente o Cristo, é a qualidade. Procurar sinceramente o Cristo, não é quantidade, é a qualidade. Sente-se visceralmente renovado na condução íntima, na conduta íntima. Qualidade e quantidade. Então, se eu estou devidamente e verdadeiramente voltado para este encontro com o ensinamento de Jesus, da doutrina, do segmento religioso da qual estou fixado, então, segundo Emmanuel, verdadeiramente eu estou renovado na minha conduta íntima, porque deixo de lado o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o melindre, para me fortalecer única e exclusivamente na qualidade daquilo que estou oferecendo. Colocando os meus pontos de vista, mas também aceitando o ponto de vista do outro, para que em conjunto, para que em conversa fraternal e amiga, possamos chegar a um denominador comum em favor de todos. Então, quando Emmanuel coloca lá no título, vejamos isso, é para que a gente observe como tem sido a nossa conduta perante tudo, perante todos, e como tem sido a nossa conduta em função destas enormes facilidades que o meio eletrônico tem nos oferecido. Estamos aí agora com a inteligência artificial. Olha que interessante. O que vamos fazer dela? Ou o que já estamos fazendo dela? Por isso que ele coloca essa passagem de Paulo aos Coríntios, porque Paulo estava falando para os coríntios, porque o Cristo me enviou. Então, Paulo já estava renovado interiormente. A sua conduta já estava modificada. Eu não vim aqui para batizar, porque o Cristo me enviou não para batizar. Eu não vim aqui batizar ninguém, mas eu vim aqui para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo se não se faça vã. Olha a palavra de Paulo, tão atual para nós. Nós não precisamos mais de batismo, nós não precisamos mais de querer nos sobrepormos uns aos outros. Nós precisamos de evangelho. Como diz Paulo, eu vim para evangelizar, não para batizar.
E depois ele deixa um outro ponto muito importante. Não em sabedoria de palavras, porque eu posso saber de tudo, de tudo. E eu sempre costumo dizer, eu posso saber os versos de cor e salteado, eu posso saber os poemas de cor e salteado, eu posso saber as perguntas do livro dos Espíritos, todas com suas respectivas respostas e notas, tanto da editora como de Kardec. Mas e a conduta? E o íntimo? E os meus pensamentos? Então, Paulo fala, não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo se não se faça vã. Porque o que representa a cruz para nós, do Cristo? Voltada para o alto. Ascensão. Não a ascensão às nuvens, ao paraíso, ao céu, mas a ascensão ao desenvolvimento iluminativo interior. Quando, sinceramente, verdadeiramente, nós nos encontramos renovados na conduta íntima, porque o Cristo faz parte da nossa vida. Ele não está na nossa vida, ele faz parte da nossa vida. E Emmanuel termina dizendo: quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz não se faça vã. Olha que bonito. Olha o fechamento de Emmanuel. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém, pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que o iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz se não faça vã. Então, quando Jesus penetra o meu coração, ele me converte num testemunho vivo do bem e pede para que eu vá evangelizar todos os meus irmãos com a própria vida. Jesus penetra no meu coração. Passo a ser testemunho vivo e saio a evangelizar com a própria vida. Mas quando o homem alcança Jesus, ele não consegue se deter mais. Se deter mais. Ele sai daquelas palavras bonitas, brilhantes, eloquentes, maravilhosas, para viver de verdade com o Mestre, com Jesus, exemplificando o trabalho e o amor que ilumina a vida de todos, a fim de que a glória da cruz se não se faça vã. Ou seja, a ascensão à espiritualidade maior.
Essa lição, ela é muito bonita, muito atual. Provavelmente, se nós a colocarmos aos olhos de um outro expositor, ele vai nos trazer outras coisas ainda muito mais maravilhosas do que essa que simplesmente estamos aí oferecendo nesta tarde a todos vocês, porque ela nos remete a inúmeras análises. Vejamos isso. Vejamos isso que Paulo diz. E o final de Emmanuel é muito atraente aos nossos corações. Quando ele separa o momento em que Jesus penetra o nosso coração e o momento em que o homem alcança Jesus. Olha a diferença de uma coisa para outra. Será em qual posto nós estamos? Será que Jesus já penetrou o nosso coração? Será que nós já estamos tentando alcançar Jesus na nossa vida? Porque quando Jesus penetra o nosso coração, nós passamos a ser esse testemunho e vamos aí evangelizar. Agora, quando verdadeiramente nós vamos alcançar Jesus, aí sim, nós somos testemunhos vivos na nossa vida, fazendo aquilo que Jesus fazia. Muito bonito esse texto. Veio trazer aí uma reflexão muito bonita para nós neste domingo. E eu me lembro do nosso querido Chico, durante os 8 anos de convivência, em que tive a grata felicidade de estar com ele. Bimestralmente íamos a Uberaba, e o Chico sempre dizia para nós, em determinados instantes, determinados encontros, né, que o Espiritismo é a volta de Jesus ao convívio do povo. O Espiritismo é a volta de Jesus ao convívio do povo. E o convívio, a volta de Jesus ao convívio do povo, se resume numa única palavra: simplicidade. E era justamente o que o Chico mais fazia: simplicidade. Então, que a gente se utilize de todos esses meios de comunicação, da inteligência artificial e de tudo de bom e de maravilhoso que ainda virá pela frente, que a gente utilize tudo isso pelo bem, pela caridade, que a gente permita que Jesus penetre o nosso coração e automaticamente, aos poucos, a gente comece também a caminhar para alcançar Jesus. E como diz Emmanuel, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, não só a nossa, mas de todos que estão ao nosso lado. Então fica aí o nosso estudo de hoje, livro Pão Nosso, capítulo 138, vejamos isso. Quero lembrar a todos que nas quintas-feiras nós estamos terminando o nosso quarto mês espírita virtual do programa Espiritismo e Vida, que vai até na primeira quinta-feira de outubro, 3 de outubro, e nós estamos aproveitando para divulgar a nossa nova programação aqui do canal do YouTube, comemorando o aniversário do nosso querido Caio Barchuter, o aniversário do nosso querido Allan Kardec, e tendo a possibilidade de, como eu disse, realizar este quarto mês espírita virtual do canal. No último dia 15 de setembro, tivemos a oportunidade de reinaugurar a nossa web rádio Espiritismo e Vida, com um novo provedor, um novo site, uma nova programação, com um novo aplicativo lá no Google Play, e também
passamos a integrar uma nova rede social, que é o TikTok, @Programa Espiritismo e Vida. Vocês vão encontrar lá os vídeos, outros vídeos, informações importantes. Então, é um mês muito especial para nós e eu convido você para que nos ajude na divulgação, nos ajude aí na divulgação da rádio também, desta nova rede social que é o TikTok, porque é importantíssimo, com muito amor e muito carinho e de uma forma muito singela, poder divulgar a doutrina espírita e divulgar o Evangelho de Jesus. Quero aproveitar e convidar a você, daqui a pouco, às 20 horas, a nossa outra série, que é o Estudo Sistematizado. Nós estamos estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, já estamos quase no finzinho do Evangelho, e depois nós vamos começar a estudar o livro Palavras de Vida Eterna. Lembrá-los também que, a partir de novembro, às segundas-feiras, num grupo aí de 9 pessoas, nós estaremos fazendo um estudo especial e minucioso do livro Perispírito, escrito pelo companheiro Zalmino Zimmermann. Nós efetuaremos aí as divulgações para que todos possam conhecer o trabalho de estudo que vamos fazer. Então, quero agradecer a sua presença, o seu carinho. Rogo a Jesus que você tenha um bom final de domingo, que você tenha aí uma semana de muita alegria, de muita paz, de muita saúde para você, para a sua família, para o seu trabalho, para toda a sua caminhada. Muito obrigado pela sua bondade de sempre estar conosco e nos ajudando nessa tarefa de divulgação da doutrina espírita. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante.